Fala galerinha, se você chegou aqui no nosso canal é porque você está querendo ficar informado, você está querendo aprender mais sobre as ciências, sobre os conteúdos que caem nos vestibulares. Então você vai assistir um vídeo agora muito massa sobre algo muito importante para a sua prova. É isso mesmo. Então fica aí, assiste o nosso vídeo até o final e já já a gente tá junto de novo. 4 fala sobre as competências da redação do Enem. E aí nós vamos dedicar essa aula de hoje a falar sobre competências, para que a gente entenda, de acordo com cada uma dessas necessidades que são requeridas pela banca, sobre o que é que a gente precisa, o que é que a gente precisa fazer na redação do Enem, tá? Eu sei que a aula de competências não é lá aquela coisa toda maravilhosa do mundo, tá? Eu tenho noção disso. Eu sei que a gente fica muito ansioso para aula de estrutura e mais ainda para aula de repertório, para organização da redação, do ponto de vista argumentativo. Mas é muito importante, é essencial, diria, saber competências na redação. A gente precisa saber o que cada uma dessas competências cobra, para que a gente saiba o que precisamos colocar em cada uma dessas competências. Tá? E quando as redações vierem corrigidas, apesar de muitas vezes lá na folhinha de redação vir dizendo o que é que diz naquela competência, talvez no início não seja tão claro para a gente, apesar daquela frase específica. Se você consegue compreender a competência por inteiro, você consegue ter essa compreensão melhor do que você precisa melhorar lá, como tiverem lá as anotações dos corretores. Tá? Então, vamos lá. A redação do Enem, ela é avaliada em 5 competências. Cada uma dessas competências tem uma pontuação específica, cada uma delas vale até 200 pontos. Ei, tem como alguém apagar a luz daqui? Eu acho que é do meu. Vai. Eu acho que eu ia errar. Ei, fica aqui comigo que eu tenho que conversar um negócio com você que é papo de mudança de vida. Essa história de mudança de vida parece jogo do tigrinho, essas coisas, né? Ei, falando sério agora, vê só. Eu tô aqui pra vocês com um cronograma de estudos intensivo. Você que quer mandar bem no Enem e em todos os vestibulares do Brasil, esse cronograma é intensivo dos conteúdos mais recorrentes, por ordem de prioridade. É tanta coisa que eu tenho para te oferecer que eu até anotei aqui. Primeiro, são 22 semanas de estudo, 22 semanas intensivas de estudo de todas as matérias, falando dos conteúdos mais recorrentes para a prova. Ah, professor, só isso? Só um cronograma? Eu encontro na internet, em qualquer site. Ei, não é só isso não, vê só. Eu vou também te fornecer uma aula de mentalidade do aprovado com um especialista em aprovações, um professor que é especialista em aprovações, para te falar sobre como deve ser o mindset, como deve ser a mentalidade daquele aluno que em breve será um aprovado. Além disso, fórmulas de física para o Enem, as fórmulas que você tem que ir sabendo para a prova do Enem, para você gabaritar a prova de física, tá bom? Também estratégias de prova, o que fazer ali na hora da prova, se resolve as mais difíceis, as mais fáceis, tudo isso com um professor especialista para te passar todas as estratégias de prova, estratégias matadoras para você gabaritar as suas provas aí. O professor não acaba mais não, calma que tem mais coisa. Técnicas de estudo eficiente, o que você precisa para otimizar o tempo. A gente sabe que tempo vale ouro, então técnicas de estudo eficiente para que você consiga aprender a maior quantidade de conteúdos em menos tempo, tá certo? E para fechar tudo com chave de ouro, um método de revisão, como as revisões precisam ser feitas, beleza? Ei, professor, acabou? Claro que não. Os 50 primeiros compradores de tudo isso que eu te falei, que tem um preço irrisório, os 50 primeiros compradores vão concorrer a um mega aulão para revisão da UniFSM ou da Unifip. Então não fica de fora, garante sua vaga, são vagas limitadas, a gente tem que ter uma quantidade máxima para poder fornecer tudo isso de forma excelente para os alunos, beleza? E os 50 primeiros vão estar concorrendo a um aulão para Santa Maria ou para a Unifip, beleza? Valeu! Cada uma dessas 5 competências vale até 200 pontos na redação do Enem. E a pontuação é feita a cada 40 pontos, tá? Então, 40, 80, 120, 160 e 200 pontos. Um corretor não tem como dar nota quebrada em cada competência, tá? Nota mais quebrada do que isso. Ela é avaliada nesse ponto aqui.
É por isso, por exemplo, eu até falei sobre semana passada que não tem como um corretor dar 980 na redação. Então, ele pode dar 960 ou 1.000. Média dessas duas notas, 960 e 1.000. E aí, você consegue alcançar o 1.000 se você conseguir fechar todas as competências. 5 vezes 200 dá 1.000 pontos. Então, é nessa perspectiva geral. Analisando cada competência de forma individual. A competência 1 fala sobre demonstrar conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O título da competência 1 é isso. Demonstrar conhecimento da modalidade escrita formal da língua portuguesa. O que é isso? Isso é o estudo da gramática. Tá? Isso é como a gramática é avaliada de forma pura e simples na redação. Existem dois tipos de avaliações analisados nessa competência. O texto ele pode ser avaliado a partir, primeira coisa, olha aqui, ó, da estrutura sintática. E segundo ponto, está aí na mesma página, na segunda coluna, a respeito de desvios. São falhas sintáticas, ou falha na estrutura sintática, ou desvio. No Enem do ano passado, eu acho que muitos de vocês chegaram a acompanhar isso, houve uma mudança importante no que era falha e no que era desvio. Eu não sei se a partir dessas nomenclaturas, ou a partir de outras nomenclaturas, ou de outro entendimento, mas houve mudança na correção em relação à gramática. Alguns pontos de gramática passaram a ser muito mais bem cobrados do que outros. Eu não sei se vocês lembram disso, mas saiu Instagram, YouTube, enfim, outros cursos. A gente falou sobre isso aqui também, porque aconteceu exatamente no material do corretor. O material do corretor trouxe essas mudanças, e isso gerou um certo alvoroço, um certo medo em muitos estudantes, até em professores, porque quando isso saia, já faltando um mês para a redação do Enem, para o Enem. E aí, não que fosse impactar mais, conseguisse mudar mais muita coisa daí em diante, mas, enfim, gerou preocupação, a gente tentou ao máximo gerar determinadas mudanças e focar em alguns outros pontos de gramática nesse período. Porque, por exemplo, crase ia ser mais despontuado, regência ia ser mais despontuado, concordância, enfim. Algum desses pontos gramaticais iam ser mais despontuados do que antes. Só que aí, quando houve o treinamento dos corretores pós-Enem, e esse material do Enem estava muito ruim, o material do Enem saiu, porque mudou a banca. Antes era FGV e mudou para a Sebrasp. Mudou para a Sebrasp. E aí eles mudaram também o material do corretor. Um material péssimo, assim, completamente desorganizado. Porque o anterior já tinha sido testado, treinado. Começou muito ruim, depois de alguns anos ele melhorou muito. Mas a gente conseguia compreender e encontrar tudo que queria muito fácil. Só que nesse novo virou um inferno, porque, bicho, era o seguinte, era texto corrido. Somente texto corrido. Não era separado por tópicos, por subtópicos. O outro era muito didático, sabe, separado por cor, o negócio bem organizadinho, era ótimo. O que a gente queria era só pesquisar, ir no sumário e achava a forma super fácil. Mas esse agora era texto corrido. Eu falava, é esse aqui, aí um texto corrido de 10 páginas. Se você queria encontrar alguma coisa, tem que ler todinho. Todinho. Eu li com tanto ódio no coração, não tinha nem tempo para ler, mas eu tive que ler, porque qualquer mudança importante eu tenho que saber, né? Aí acabou que não usaram. Porque quando houve o treinamento do corretor, eles disseram, não, vamos utilizar a mesma base de correção do ano anterior. Porque esse de agora ficou muito confuso, a gente não consegue aplicar de forma efetiva, não consegue treinar efetivamente todos os corretores para isso, e gerou prejuízo para os estudantes, porque foi muito em cima. Caso haja mudança, eles vão talvez anunciar de forma mais efetiva agora. Até acho que nem vai haver mudança em relação a isso. Espero que não. E aí voltou para o que era antes. Então tá ótimo. A divisão continua. Já continuava, só que houve mudança dentro das próprias divisões. A divisão primeira em relação à estrutura sintática. A estrutura sintática analisa 3 pontos aqui. Ó. Primeiro ponto, truncamento e período. Segundo ponto, justa posição. E terceiro ponto, excesso de duplicação ou ausência de palavras. Eu vou mostrar isso rapidinho, porque mais a gente vai ver isso efetivamente de forma oficial mais para frente, tá? Quando a gente começa a análise gramática. Mas o truncamento de período ele acontece quando há a presença de um ponto final, separando duas orações que deveriam construir o mesmo período. Eu tenho uma oração que precisa continuar no mínimo por vírgula. No mínimo por vírgula. Ela é o mesmo período. Na verdade, eu preciso ter o mesmo período. Só que, coloca ponto. Um exemplo. Início de período com gerúndio.
O gerúndio não é uma forma errada de utilizar a redação. Existem muitos professores por aí que dizem, o gerúndio é errado, você não pode utilizar gerúndio na redação. Pode, desde que seja correto. O gerúndio ele pode ser utilizado na indicação do meu modo, na conclusão, pode ser utilizado na indicação de finalidade, na conclusão, dentro da própria, do próprio texto, do desenvolvimento, até da introdução. Você pode utilizar dentro de uma pequena ideia de conclusão, dentro de uma pequena ideia de consequência. É uma possibilidade de utilizar o gerúndio. Agora é preciso saber utilizar. Quando eu faço assim, 33 milhões de pessoas estão em situação de fome no Brasil, ponto, gerando a subnutrição e a abertura para doenças. Eu posso colocar aqui uma vírgula e continuar com esse gerúndio. O que eu não posso é dar um ponto e começar essa oração seguinte com o gerúndio. Porque essa oração aqui, ela está vinculada a essa anterior. Essa oração aqui é uma oração que é chamada de subordinada em relação a essa anterior. A oração subordinada, ela é mandada. Ela tem que obedecer. Ou seja, ela é mandada por oração principal. Ela não pode ser independente, ela não pode ser nada sozinha. Ela é como vocês são dependentes dos pais de vocês. Mas a maioria, vocês são subordinados aos pais de vocês. E são? Ou não? Vocês pagam o custo de vocês? Vocês se sentam, se bancam? Subordinados aos pais de vocês. Essa oração é subordinada anterior. Então ela não tem vida própria. A gente vê isso mais certinho depois. Muitas pessoas sofrem golpe na internet. Isso aqui é drástico. Ponto. E isso aqui é drástico também, só que é mais comum de acontecer. Mas isso aqui é triste. Ponto. Por que não observam cuidados básicos? Início do período com porquê, com pois, com mais, desde que esse ponto esteja relacionado à oração anterior. Tá? Desde que esteja relacionado a... Oi. Estão ouvindo agora? Estão ouvindo? Tá saindo som na caixa? Tá. Erro muito comum. Você está fazendo a sua conclusão da redação do Enem e precisa ter alguns elementos. Vou falar sobre esses elementos aqui para mais tarde. Aí você continua. Eu sei que muitos de vocês já têm experiência com o Enem já sabem que elementos são esses. Imagino que você colocou lá 3 deles anteriormente, 2 deles, sei lá. E aí vem e joga aqui o meu modo. Por meio de mais fiscalização estatal. Dá um ponto. É comum de a gente separar algumas partes dessa conclusão para que o negócio fique mais organizado. Não dá para você colocar todos os elementos de uma única vez, em um único período. Até dá, mas corre o grande risco de ficar desorganizado e você errar a pontuação. Tá? Eu acho um risco. Mas olha aqui. Aí joga, por meio de mais fiscalização estatal. Ponto. Isso aí o quê? Aí, a fim de que o cidadão brasileiro tenha a sensação de segurança necessária. Isso aqui, você não pode fazer de maneira nenhuma. Porque esse a fim de que abre uma oração que é também subordinada. A oração subordinada tem vida própria? Ela é um sol, é uma estrela, tem luz própria? Tem? Não. Ela precisa, é um satélite, precisa estar vinculada a outra oração. Aqui, você tem 2 opções. Ou coloca uma vírgula, pronto, é o mais simples. Ou caso você queira separar realmente esse período, você pode dar um ponto e colocar um sujeito antes. Isso deve ocorrer a fim de tal. Isso é o sujeito. Isso, tal ação ocorrerá a fim de que tal. Pronto, tal ação, sujeito. Vinculou a oração principal, deve ocorrer, o verbo aqui.
vinculou a oração principal, aí você tem possibilidade de colocar uma subordinada. Estou dizendo isso aqui já na segunda aula, para que vocês evitem esse erro na conclusão de vocês. Já quero matar esse, cortar isso aqui já pela raiz, desde agora. Está movimentado o WhatsApp aí. Para que você consiga consertar esse erro a partir de agora. Certo? Período formado somente por uma adjunta verbial. Isso aqui é uma adjunta verbial de finalidade. Tá? A adjunta verbial é oração subordinada. Oi. Também é lógico. Viu? Porque vai abrir a ideia de finalidade. E a finalidade, sendo oração, e no geral a gente coloca como oração mesmo, tendo o verbo aqui dentro, é uma oração subordinada. A oração subordinada adverbial. Aí tem que estar vinculado a outra oração. Viu? A não ser, e aí, foi boa sua pergunta, há uma possibilidade de a gente começar isso aqui com a fim de ou com esse elemento que indica a finalidade, desde que a oração principal venha depois. Então, não é bem esse caso aqui, mas, por exemplo, tem gente que começa a conclusão com a finalidade. A fim de que o cidadão brasileiro tenha a sensação de segurança necessária, vírgula. É preciso que não sei o quê, fulano de tal, faça tal coisa. Aí eu antepus a minha oração, a minha subordinada. Eu posso fazer isso. Eu posso colocar antes. Posso deslocar essa oração. Só que eu preciso separar por quê? Através de quê? Vírgula. Posso colocar no começo. Posso colocar no meio, quebrando a sequência sintática. Pode, sim, tranquilo. Isso é, inclusive, o mais comum do que você. O que você não pode fazer, pelo menos a título de agora, em relação ao que a gente está vendo, é deixar essa ideia de finalidade separada, sozinha. Pode começar a oração com ela? Pode, desde que a principal venha depois. Coloca uma vírgula aqui, ó, e vai. Tá? Você não pode começar com isso, deixar esse aqui, esse jeito aqui, pronto. A fim de que o cidadão brasileiro tenha sensação de segurança necessária, ponto. Aí, é preciso que não pode fazer isso, certo? Se colocar no começo, vírgula. Se colocar no meio, isola por vírgula. Duas vírgulas, ou antes ou depois. Se colocar no final, você pode colocar uma vírgula antes. Ela é facultativa. Pode colocar. Tá? Esse é o truncamento do período. Eu paro onde eu deveria continuar. Já a justa posição, que é outra falha sintática, é quando eu coloco uma vírgula. Oh, oh, oh. Oi. Não pode ficar muito longe, não. Hein? Não estou falando com cabo. A gravidez na adolescência afeta milhares de jovens todos os anos. Normalmente. Olha, aqui tem que ter um ponto. Ponto. Normalmente, vírgula. Oi. Oi. Ó, eu estava dizendo aqui, pessoal, que aqui eu preciso colocar um ponto. É claro que o texto ia ficar muito paradinho, tá? Ia ficar com muitas pausas, mas a opção que eu teria era colocar um pois, por exemplo. Pois sentem o peso da responsabilidade muito cedo. Pronto.
Ok em relação à justaposição? Eu... Eu pedi mais mensagem para ver se resolve. Repete palavra, pelo amor de Deus. Dá atenção, mas é despontuado como falha. E deixa eu dizer uma coisa a vocês. A falha, ela só admite essa... E eu achei muita gente online porque o pessoal tá de... Tá vendo amanhã, né? Ou só... Não, é filho mesmo. Voltei. Sim, eu tava dizendo, né? Cuidado com besteira de repetição. Porque existe uma diferença entre falha e entre desvio. Se liga nisso aqui, bicho. A falha, ela é muito mais despontuada. Muito mais, ela é mais despontuada. A falha é mais forte. Por exemplo, bicho, se tu errar uma besteira dessa aqui por desatenção, tu repetir a palavra, tu só pode cometer. Não tem esses três erros aqui. Justa posição, falha, e excesso, esse outro aqui, excesso, duplicação e ausência de palavras. Desses três, tu só pode cometer um para não ser despontuado. Se tu cometer um desse e cometer outro, já perde no mínimo 40. Nasce um. Duplicar uma palavra, lascou. Isso é coisa besta, desatenção só. Não é nem porque a pessoa não sabe, é por desatenção. O desvio, que a gente vai ver daqui a pouco, rapidinho, tá pegando, tá? O desvio, ele admite dois erros, até ser despontuado. Você pode cometer dois desvios, e aí no terceiro é que você é despontuado. Na falha só pode cometer um. Aí no segundo é que é despontuado. Uma besteira dessa, né? A organização, a repetição por desatenção. As organizações não governamentais são reconhecidas pelo povo. Aqui, quando você repete artigo, por exemplo, pelo, já a junção de por mais o. Já tem um ozinho aqui, ó, pelo o. Acabou. No livro 1984 apresenta aqui, você juntou a preposição mais o o. Você aqui teria que tirar essa preposição em, porque nó é a junção da preposição em mais o artigo o. Você teria que tirar essa preposição em. Se você quiser colocar o certo aí, pode ser uma boa. Colocar em
Então, o livro, tirar o em, coloca assim, o livro, tira essa vírgula, coloca apresenta. A opção, o livro apresenta. Ou a outra opção é, no livro 1974 é apresentada. Ou apresenta, assim, eu colocaria é apresentada. Certo? Nas opções. Pode tirar a vírgula e tirar o em também. O livro apresenta. Pronto. Isso aqui coloca acréscimo de preposição sem excesso de palavra, no caso, excesso de palavra sem necessidade. Conforme o Ministério da Agricultura afirma. Quem é que afirma? Eu preciso de gente aqui antes. O Ministério da Economia afirma. Ou, conforme o Ministério da Economia, que palavra é essa? Atuação é? Situação. Conforme o Ministério da Economia, tira o resto tudinho. A situação do país está precoce, está precária. Falta de sujeito vinculado a esse verbo. O Estado, com o intuito de solucionar graves problemas que afligem a nação, mediante investimento em projetos sociais, você vai inserindo informações e não diz o que o Estado tem que fazer. Por exemplo, você não coloca um verbo vinculado a esse sujeito, um verbo de ação. Deve fazer, Estado. No caso aqui, eu tenho esse verbo de ação, assim, esse verbo de ordem, tá? Um verbo imperativo. As escolas devem fazer, por intermédio de alguma coisa. Imagina que você coloca um bocado de coisa aqui e depois não diz o que ela tem que fazer. Há muito erro disso. Principalmente quando você vai intercalando orações, vai intercalando informações, colocando entre vírgulas. Indicação de meu modo, indicação de parcerias em relação a gente, por exemplo. E às vezes você se perde. Você até sabe o que precisa colocar, mas se perde na hora por nervosismo. Então, se você coloca, as escolas devem fazer, por meio era para você colocar aqui depois o que ela precisaria. Você não coloca nem aqui, a ausência de informações. E aí vai para a falha, que é um dos mais graves. Então, desses três, justa posição, truncamento de período e excesso, duplicação ou ausência de palavras, você só pode cometer um deles para não ser despontuado. Tá? Se cometer mais de um, foi-se embora. Show? Aí eu tenho os desvios. O carnaval acaba com um, viu? Cuidado. Eu nem bebo. Ai. Difícil. Começa. Esse aí faltava semana passada tudo, hein? A gente aqui que não faltou e pregou, que eu tô vendo. É o mesmo que eu entreguei semana passada. Ainda bem que eu pedi para imprimir mais, já porque eu sabia como era. Desvio. Quanto aos desvios, você deve estar atento aos seguintes aspectos. Aí que eu não vou demorar muito, não, só para a gente ver rapidamente. Convenção de escrita, desvios gramaticais, escolhas de registro e escolhas. Emprego de letras maiúsculas e minúsculas, separação silábica. Em relação à separação silábica, não é que você vai sair separando sílaba na redação, não. Mas caso você precise terminar a palavra na primeira linha, numa linha de cima, na linha 9, por exemplo, ela não conseguiu, você não conseguiu terminar a palavra. Ela precisou ser quebrada para que você continue na linha 10. Você precisa obedecer regra de separação silábica para poder quebrar essa palavra. Então tem que saber separação silábica. E até para acentuação também. Porque a acentuação ela é muito vinculada à separação silábica. Então, se você sabe separar, você tem ajuda muito mais efetiva para acentuação também. Erro gramatical, desvio gramatical, regência, concordância. Isso aqui tem tudo passado para falha ano passado. Regência, concordância, crase tinha passado para falha. Uma desgraça, vamos ficar tudo desesperado. Porque era mais fácil de você perder pontos. Porque na competência 1, normalmente a gente perde, né? A competência 1 é o algoz da maioria. A 1 e a 3 são as que mais tiram pontos. A 1 ainda mais. Porque qualquer besteirinha você erra. Aí eles pontuam. Aí imagina uma possibilidade ainda maior, uma chance ainda maior de você perder pontos. É triste. Aí eu tenho a adequação à modalidade de escrita formal da língua, ou seja, você não pode escrever conforme fala. A fala é uma coisa, a escrita é outra.
você tem a liberdade na sua fala de falar como você quiser. Claro que você vai adequar a sua fala às situações em que você está inserido. Eu dando uma aula, eu preciso obedecer a norma culta da língua. Até porque eu dou aula de português. Mas, numa conversa informal, uma conversa em casa, conversa com meus amigos, vou tomar palavrão, às vezes em sala de aula também, mas eu posso falar errado, posso errar propositalmente uma concordância. O menino vai ali. Não, mas propositalmente a gente erra uma besteira porque é muito chato, tá 24 horas obedecendo a língua. Não, tem que aguentar. Nem professor de português aguenta. Ele se torna uma pessoa chata dentro de casa. Mas na escrita não tem conversa. Assim como a escolha vocabular é muito importante, porque as palavras precisam dizer aquilo que elas realmente querem dizer. Então você precisa utilizar as palavras no seu sentido correto. Certo? Cuidado com isso. E aí atinge a competência 1 quem? Demonstra excelente domínio da modalidade da escrita formal da língua portuguesa, da escolha de registro. E aí desvios gramaticais ou convenções da escrita serão aceitos somente como excepcionalidade e quando não caracterizarem reincidência. Como eu disse a vocês. Estrutura sintática admite quantos erros? Estrutura. Falha na estrutura. Quantos? 1. E desvios? 2. Tá? Aí, tenham isso guardado, anotado, porque até para você analisar seu texto, se ele talvez tenha sido bem corrigido e tal. Porque às vezes tem corretor que tira assim no olho, né? Ah, tem muito erro que eu vou tirar tanto na competência. Às vezes até dá certo, às vezes até bate. Às vezes não, você tem como dar uma contestadinha. Mas também vai contestando tudo o corretor, não, porque depois ele pode ser pior com você. Não contestar tudo demais também. Competência 2. A 2 é a mais comprida que tem. A competência 2 ela tem 3 elementos. Ela é avaliada a partir de 3 perspectivas. A competência 1 é avaliada a partir de toda a gramática, que é muita coisa. Né? Ela é subdividida em 2 pontos. Mas é a gramática em si. Já a competência 2, ela tem 3 pontinhos a serem avaliados. Primeira coisa, compreender a proposta de redação. Isso aqui é um ponto. Já anotar aí no material de vocês, pode ser uma boa. Compreender a proposta de redação. Segundo ponto é aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Isso aqui, ó, ponto 2. E depois, ó, dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Terceiro ponto. São 3 critérios avaliados na competência 2. 3 critérios. E aí ela fica meio quebrada. Não é quebrada em relação à nota em si. Ela fica quebrada na avaliação, sabe? Ele vai ter que avaliar todos esses pontos para poder pontuar. Primeira coisa, compreensão da proposta de redação, ou seja, o respeito ao tema da redação é avaliado aqui na competência 2 inicialmente. Tem coisa que vai para 3 também. Mas o respeito ao tema da redação vem para a competência 2. Ponto, o que é isso aqui? Vocês sabem dizer o que é? Repertório sociocultural. É avaliado inicialmente na competência 2, tá? Mas pode ser avaliado também na competência 3, na relação de coerência entre esse repertório e a argumentação que você colocar. E dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou seja, o texto em prosa e ele dentro daquela estrutura da dissertação argumentativa. Introdução, com tese, desenvolvimento e conclusão. Isso é avaliado. Tudo isso é muita coisa nessa competência 2, né? Por isso que a gente não sai dela, demora só. Ó, primeira coisa, compreensão da proposta. É preciso interpretar e obedecer ao que se pede. Você precisa obedecer. Tema da redação. Como é que a gente faz para obedecer esse tema da redação? Esse material, mas deixa eu abrir aqui um para mim, porque... Foi, né? Não, mas é de boa aqui. Qualquer coisinha, porque às vezes fica um detalhe ou outro que está no material, que aí eu fico com ele na mão. Mas, ó, compreensão da proposta. Primeira coisa, leia a frase do tema.
óbvio, que é o básico. Eu vou dar aqui um ponto inicial a respeito de planejamento textual. A gente vê isso depois também de forma oficial, mas é bom já entender isso de forma básica agora. Leia a frase temática, é a base, é essencial, para que você não fuja do tema ou não tangencie esse tema. Lê a frase temática. Primeira coisa que a gente faz quando abre a redação é ler o tema, óbvio. Abre a prova, já lê o tema, às vezes tem gente que abre antes da prova começar, né, daquela escapulidinha e tal. Observar e compreender os comandos da proposta, ou seja, você precisa compreender as palavras-chave, compreender as palavras que indicam a argumentação, que dão orientação para a argumentação, e as palavras que também dão a ideia de tempo ou de lugar em que esse problema, que aquele tema ocorre. Entender as expressões temáticas e argumentativas. Cara, o tema da redação, ele não é só aquele assunto em si. Não é, por exemplo, do ano passado, quem leu o tema, não sei se está aqui, tá, em 2023, a gente tem assim, os desafios para enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. O tema de redação não era só trabalho de cuidado realizado pela mulher. Não era só isso. Se você falou somente sobre isso, você correu um risco de ser despontuado na competência 2. Você precisaria trazer e apresentar as expressões argumentativas. Sabe quais são as expressões argumentativas? Desafios para enfrentamento. Eu preciso falar quais são os desafios que ocorrem, que existem, para que evitam, no caso, o enfrentamento a esse problema. Era preciso, pelo menos, citar essas expressões. Ou, não necessariamente iguais, mas sinônimas, e trazer algum ponto de argumentação vinculado a isso. O tema pede que ele seja completamente utilizado. Certo? Isso aqui, ó, que vem depois, ó. Invisibilidade também, pelo amor de Deus. Invisibilidade também. Trabalho de cuidado exercido pela mulher, realizado pela mulher, isso aqui eram expressões temáticas. Que é a base central do tema. É o assunto geral, a parte geral, na verdade. É a parte central do tema. Isso aqui, desafios de enfrentamento e visibilidade, expressões que indicam a argumentação. A linha argumentativa que nós vamos seguir. A gente tem muitas expressões argumentativas que já foram utilizadas. Persistência de violência contra a mulher, a persistência, caminhos, desafio já apareceu algumas vezes, tá? Estigma, são expressões que dão essa linha argumentativa. E a gente precisa seguir. De forma completa, como assim, o texto inteiro falar, repetir isso, não. Mas pelo menos uma, duas vezes apresentar isso, talvez um sinônimo, mostrar para o corretor que você compreendeu que está ali e você vai falar. Tá? É essencial falar sobre isso. Atender também todas as orientações da proposta de redação, todas. Ó, aqui tem desafios para enfrentamento e visibilidade e cuidado realizado pela mulher do Brasil. Todas essas expressões precisam ser utilizadas na redação, elas não estão ali à toa. E também deixar ser guiado pelos textos motivadores. Por quê? O texto motivador, ele não está ali à toa. Ele não está ali para ser usado de brincadeira. Claro que você não vai copiar texto motivador. Vai evitar ao máximo tirar repertório dos textos motivadores. Ao máximo, ao máximo. Por quê? Porque texto motivador, ele está ali para somente orientar. Ele está para esclarecer, caso você não compreenda o que é o tema em si, e acontece. E ele está ali também para dar uma guiada. Até na linha argumentativa. Há texto motivador que ajuda muito na linha argumentativa. Tem Ana aí que o texto motivador deu, ó, fale sobre isso. Leve para esse caminho aqui. Vai dar certo, porque é a expectativa do corretor. E é muito importante você seja guiado pelo texto motivador. Aqui eu coloquei aqui os textos motivadores. Do ano passado foram 2 textos corridos em textos pequenos, foram textos pequenos. Não houve textão, assim. Eu falava explicando o que é, mais ou menos, o que esse trabalho é exercido pela mulher. Esse aqui era o melhorzinho, o texto 1. Ele explicava mais sobre quais os exemplos desse trabalho de cuidado, como ele é exercido e tal, em vários aspectos. Aqui mostra a diferença entre o tempo direcionado, né, desse trabalho em relação, comparado ao tipo de homem e mulher e tal. Aqui,
traz uma perspectiva mais atual sobre como esse trabalho é visto na atualidade, como é que ele tem acontecido, e aqui uma capa de uma revista, porque tem que ter um texto não verbal, né, que a gente coloca imagem e tal, para a gente poder analisar. Mas até os textos não verbais, eles sempre têm alguma coisa verbal, sempre tem uma frasezinha destacada, tem um texto menor, mas, no geral, apesar de pequenos, esses textos motivadores deram uma ajuda boa. Foi diferente de aquele tema da... Eu não sei se vocês fizeram, mas teve o tema da redação de registro civil. Foi uma desgraça. O texto motivador daquele ano foi horrível. Eles diziam a mesma coisa. Repetiam a mesma informação. Quem não sabia nada... Era difícil não saber nada, assim, né? Porque é demais saber de nada. Mas eram textos que não ajudavam. Já o do estigma, que era associado a doenças mentais, os textos foram perfeitos, assim, ajudaram demais. Explicou o que era estigma, falou sobre doenças mentais, trouxe os números bem direitinho, deu uma redação para quem estava precisando só de orientação básica ou de linha argumentativa, pronto, estava feito ali. Agora, de registro civil, foi péssimo. Mas os dois últimos foram muito bons. Acho que com as críticas eles deram uma ajeitadinha nisso. Mas, sobre essa parte da compreensão temática, tenham cuidado também com a diferença entre tema e assunto. O tema é tudo. O tema é esse pequenininho. Você precisa falar sobre o tema, tanto é que a competência 2 fala compreender a proposta de redação. Quando fala em compreender a proposta de redação, é a compreensão do tema inteiro, a frase inteira. Falar somente sobre o assunto seria a parte central do tema. O assunto é uma parte separada aqui do tema. Falar somente sobre o assunto é um grande risco, porque você pode chegar num negócio chamado tangenciamento. O tangenciamento é quando você ou fala somente sobre um dos pontos vinculados ao tema, não aborda ele de forma completa. E é muito fácil você fugir do tangenciamento, bicho. Assim, você não tangenciar. Utilize todas as palavras do tema, ou de forma completa, assim, de forma direta, ou de forma espaçada. Retome de alguma forma todas elas durante o texto inteiro. Pronto, já fugiu do tangenciamento. É muito tranquilo. É difícil tangenciar. O mais difícil ainda é fugir. Se eu fugir do tema, é fácil parar, bicho. É porque não quis mesmo. Tangenciar é um pouco mais fácil do que fugir, mas também não é fácil, não. Só você bater esses pequenos detalhes. E o tangenciamento é quando você fala sobre algo que tem até relação com o tema, mas não é a parte central do tema. Ou quando você se foca, você pega o foco somente em um dos pontos. Pega um dos pontos e pronto. Aí fala somente sobre aquilo. Tenham cuidado com o tangenciamento. Sabe por quê? Tá até aí no material de vocês, numa partezinha laranja. Acharam aí? Tem lá embaixo, dica. Viram? Diz o quê? Leiam para mim, por favor. Valeu, eu quero ler alto. Pode levar. Repete essa parte final. Conforme vá. Juntando 3 e 5. Juntando 3 e 5, você vai tirar quanto no máximo? 80. Não, juntando as duas. 80. Aí as outras você vai ter que tirar 200 para poder ficar com quanto? 680. Vai tangenciar 40, bicho, na 3 e na 5. Nas duas logo. Na 3 e na 5. É um risco muito grande. E se você tangenciou, você corre um grande risco. A tangência está aqui na competência 2, mas você corre um grande risco de pontuar, de não ter a gramática tão boa. Isso vincula também para a coesão, que é a competência 4. E você vai perder na 2. É porque, assim, de forma direta, perde na 3 e 5. Mas você perde na 2 também. Ou seja, a redação vai lá para baixo. Então, vale o esforço.
Lá no esforçozinho maior, assim e tal. Né? Só para 680 nem tira, vai tirar menos que isso. Pode ter certeza. Isso é se fechar todas, e mesmo assim não tem como fechar T2. Tangencial, tá? Ponto 2 em relação à competência 2. Aplicação de conceitos das várias áreas de conhecimento. Isso é o que mesmo? Repertório sociocultural. E aí, como repertório sociocultural, bicho, a gente tem infinidade de coisas. Uma infinidade de coisas, tá? Eu tenho tudo que está aqui nesse material de vocês. Conceitos, suas definições, informações, citações ou fatos e ou referência à área do conhecimento. Aí tá tudo aqui, bicho. Os repertórios mais utilizados, eles são vinculados às artes, tá? Vinculados às artes. Arte dá muita coisa, da arte da literatura, arte da cinema, da música, da pintura. Quando eu falo de literatura, fala-se sobre livros também, obviamente, não só escolas literárias. Aí eu tenho também conhecimentos filosóficos, sociológicos, antropológicos. Não só, mas também citação de pessoas vinculadas a determinadas profissões. Eu posso ter médicos, posso ter juristas, posso ter, enfim, pessoas vinculadas a profissões, pessoas que tenham um mínimo respaldo para que tratem sobre determinado assunto, de modo que essas pessoas tenham a possibilidade de serem utilizadas em redação, porque elas são determinadas, em maior ou menor grau, autoridades vinculadas àquilo, tá? Não podem colocar, por exemplo, Felipe Nogueira disse isso. Professor, não pode. Não, eu sou autoridade aqui dentro para falar sobre redação e tal, algumas discussões. Mas do ponto de vista de redação de Enem, do ponto de vista de Brasil, não tem como utilizar. O professor de vocês de outra matéria não vai utilizar. De acordo com o professor fulano de tal, isso aí não. Vá para quem tem o mínimo respaldo nacional. Tá? Respaldo do ponto de vista mais amplo, de mínimo conhecimento. Tá? Estatísticas, pesquisas, dados oficiais. Eu gosto muito de informações oficiais vinculadas a números. Chega um momento do curso, lá do meu pro fim, que a gente consegue, que eu trago para vocês números muito atuais, a gente consegue decorar muita coisa. Depois esquece, problema. Mas a gente consegue decorar muita coisa. Números, rankings, percentuais de investimento em determinadas áreas. Isso é bom porque dá atualidade ao seu material. Você consegue levar informações que e nem se preocupe, isso não vai ocupar muita coisa na sua cabeça, não. Fica ali. Eu vou repetir, trago, repito, fica guardando na sua cabeça. E você se lembra mesmo sem querer, tá? Vinculadas a algumas áreas de conhecimento. Enfim, questões de atualidade, novelas. Eu não gosto muito de novela, não, mas tipo, série até de boa, filmes, podem dar certo. Enfim. História é muito bom. Eu gosto muito de história. História da arte também, eu acho muito bom. E quando eu falo, por exemplo, de livros, quando eu falo de história da arte, quando é história em geral, mas esses repertórios artísticos, eu acho que eles conversam muito com o professor que vai corrigir sua redação. Porque eles são professores de literatura, no geral, eles precisaram passar pelo curso de letras, e o curso de letras ensina muito mais gramática, mentira, ensina muito mais literatura do que gramática. Gramática não ensina nada, essa gramática mais pesada. Não ensina no curso de letras. Ou seja, eles têm muito mais contato com a parte linguística e de literatura do que com gramática. Ou seja, conversa muito bem com eles. Eu gosto desses repertórios. E o bom é que eles têm muita relação com o que vocês precisam estudar durante o ano. Vocês têm que estudar literatura, têm que estudar história da arte também, a parte de arte tem que estudar para a prova de linguagens, e até para a prova de humanas. E isso dá uma vinculada. Até você bate as duas coisas de uma vez só. Estuda literatura e coloca na redação. Tá? E esse repertório sociocultural ele tem que bater 3 pontos. Ele precisa bater um negócio chamado legitimidade, ele precisa bater pertinência e ele precisa bater um negócio chamado de produtividade. Legitimidade, pertinência e produtividade. São os 3 critérios observados em relação ao repertório sociocultural. O que é isso? A legitimidade ela é dada quando o repertório sociocultural ele é uma área do conhecimento.
Ele é legítimo por ser uma área do conhecimento. Houve um tempo, isso há muito tempo, bicho. Isso faz muito tempo. Que eu não sei se isso vigora ainda, eles não falaram mais sobre. Eles silenciaram a respeito disso há uns anos para cá. Mas diziam que ditado popular não era repertório sociocultural. Ditado popular não era repertório sociocultural. Aí, tipo, era o que eles tipo, deram uma cancelada nisso. Aí, tipo, a título de hoje eu tiraria também só por segurança, assim, sabe? Eu tiraria só por segurança. Mas, pronto. A FUVEST tem uma organização diferente. São bem aleatórios, bem assim, bem, já, há um tempo isso aí. É. Não, lá o texto que você aprende para fazer o Enem não se aplica à FUVEST. É dissertativo e argumentativo também. Dá, mas a forma que eles costumam fazer a redação lá é diferente. Assim, a estrutura é a mesma, obviamente, tem que ter teste, tem que seguir aquele desenvolvimento e tal. Mas até a forma, se você for procurar redações, modelo e FUVEST, o início é diferente, é um negócio mais viajoso, assim, né? Mas não, e eles pegam também numa formatação mais filosófica, sabe? É uma forma diferente de fazer o texto. Sim, porque os vestibulares normais, assim, sem ser Enem, eles indicam as obras literárias, né? E eles cobram daqueles livros. E a redação, às vezes, tem relação também com isso. Guilherme perguntou aqui assim: professor, eu tenho muita dificuldade em argumentar o repertório. O que posso fazer para melhorar? Cara, sim, não tem uma fórmula mágica. E esse é, inclusive, um dos pontos de avaliação do repertório sociocultural. Porque ele precisa ser legítimo, que é ser uma área do conhecimento, ele precisa ser pertinente. O que é ter pertinência? É ter relação ao tema, com o tema da redação. Isso aqui é mais avaliado, essa pertinência é mais avaliada em relação ao repertório da introdução. A obrigação maior de ter relação com o tema vai para o repertório da introdução. Já a produtividade, ela é avaliada do ponto de vista da relação com a linha argumentativa. E você deixa o repertório produtivo quando você relaciona com a argumentação. E aí isso vai ser avaliado a partir do modo como esse repertório ele se conecta de forma efetiva. E é claro que não tem como a gente, durante o ano, não ter repertórios de base para as argumentações. Eu defendo muito que repertório de desenvolvimento não é para ser inovador. Inovador é o seguinte, calma. Não é que você vai utilizar um repertório que todo mundo está utilizando. É que você vai ter o seu de forma fixa para os desenvolvimentos. Eu vou dar opções a vocês. Vou dar opções. Você não precisa, em todas as suas redações durante o ano, colocar repertórios diferentes nos desenvolvimentos. Se você pega o que eu trouxe aqui, pega os exemplos de parágrafos que eu trouxe, conseguir adequar para o seu, por exemplo, você pode ter um ou dois repertórios de base para falar sobre governo. Não vai precisar argumentar sobre governo, sobre Estado? Pronto. Você pode ter um ou dois repertórios de base para falar sobre governo e você ir moldando isso durante o ano inteiro, o mesmo repertório, no mesmo desenvolvimento, quer dizer, em desenvolvimentos diferentes, né, em temas diferentes, durante o ano inteiro, só para você fortalecer isso. Sei lá, pega um repertório, eu vou colocar um aqui que é muito utilizado, mas a gente não trabalha não dessa forma. Mas imagina que você pega, sei lá, a Constituição Federal para falar sobre o Estado. Ou o Thomas Hobbes, sei lá, para falar sobre os contratualistas. Eu não gosto muito, mas tipo, usa. Imagina que você pega, de forma fixa, Thomas Hobbes para falar sobre como o Estado tem dever de cuidar do povo, mas o Estado não cuida. Pronto. Você pode pegar um repertório desse e utilizar no texto, no ano inteiro, em termos diferentes, você vai relacionar a sua argumentação vinculada ao Estado, à crítica estatal. E você vai fazer o quê? Mudar o que está ali dentro, porque tem que relacionar o tema, para que ele seja pertinente. Isso vai fortalecer sua argumentação em relação ao repertório. Para a introdução, a história é um pouco diferente, porque os repertórios vinculados a algo muito aberto, isso pode dar um certo problema. Mas sabendo fazer também dá certo. Eu ensino a vocês. Eu dou umas dicas muito boas. Para o desenvolvimento,
é muito mais tranquilo. Porque o repertório do desenvolvimento, que é exatamente da argumentação, ele precisa ter relação com a linha argumentativa daquele parágrafo. Ele precisa ter relação com a linha argumentativa daquele parágrafo. E não com o tema. Hoje, professor, mas você falou que o repertório sociocultural precisa ter pertinência temática. Sim, mas se você bate a produtividade, o repertório de desenvolvimento pode até não ter relação com o tema. E nem precisa. Porque se você bater a produtividade, se ele for relacionado à sua argumentação, por consequência, a pertinência ela é batida também. Dá o checkzinho na pertinência. Por quê? Relacionou o repertório à argumentação, a argumentação tem relação com o tema, aí a pertinência ela é batida por tabela. Tá? Então, para argumentar, não tem como dizer aqui como é que você pode melhorar a partir de agora. Tipo, só agora. É preciso um processo. Tem que analisar o processo, tem que ir melhorando aos poucos. Porque você vai pegar repertórios de base para os desenvolvimentos, e a partir desse repertório de base é que você vai relacionando aos temas, vai testando, vai colocando nas redações daqui para frente, e isso consegue ficar mais forte. Viu, Igor? Mas não se preocupem, eu só preciso da colaboração de vocês. Que o resto é fácil. Certo? Eu só preciso da colaboração de vocês. Confiem e façam de vocês. Vai dar certo. Então, o repertório precisa bater esses 3 pontos. Legitimidade, pertinência e produtividade. Ter relação com o tema, ter relação, ser algo, um repertório realmente válido, e aqui, quase nada é inválido, e ele precisa ter relação com a argumentação que você colocar. É básico. Parece muita coisa, mas isso é simples. É fácil de bater. Certo? E o último ponto é em relação à estrutura do texto. Já vimos que a estrutura precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão. A introdução, de forma rápida, é onde são apresentadas as ideias iniciais, a tese, que é a base do que será trabalhado no resto do texto. A introdução é a primeira imagem do seu texto, apesar de ser escrita a primeira imagem, porque quando o corretor pega o seu texto, é a primeira impressão que ele tem. Então, eu disse a vocês semana passada, né? E tem corretor que lê somente a introdução e a conclusão, na rapidez do negócio. É claro que você não pode confiar nisso. Você não pode confiar que seu texto vai ser lido somente na introdução e a conclusão. Aí você faz uma introdução bonita, a conclusão perfeita, o desenvolvimento é uma merda. Não vai fazer isso, porque isso é exceção. Você não tem como arriscar. Mas ela precisa estar muito bem feita. O texto precisa inteiro, obviamente. Só que o capricho da introdução, esse capricho dá uma primeira impressão muito boa para o corretor. Cuidado para não dar uma primeira impressão e depois decepcionado e tudo, corretor. Fazendo o resto sem prestar, pelo amor de Deus. Mas essa primeira impressão é muito importante. Porque ela faz com que o corretor veja o seu texto e compreenda que você escreve muito bem, que você tem base escrita e que o restante pode ser muito bom também. Então, ele já cria ali uma imagem positiva a respeito do seu texto. Eu tenho o desenvolvimento, que é o momento, o lugar em que eu vou argumentar, a argumentação propriamente dita, é onde se valida o que foi apresentado na introdução. Já falei sobre isso semana passada. Na introdução, eu apresento determinadas informações, eu vou validar isso nos desenvolvimentos. Eu vou deixar aquela informação que eu antecipei, deixar aqui concreto. Ó, deixar esse negócio direitinho. Eu vou concretizar isso aqui e pronto. Não adianta somente apresentar na introdução, não adianta somente prometer. Não adianta. É preciso prometer e cumprir durante o processo. Tá? E é preciso que haja uma conclusão. E a conclusão, na conclusão, você pode fazer uma retomada ou reafirmação da tese. Isso não é obrigatório. Tá? Que fique muito claro. É uma opção, é uma possibilidade, mas não é obrigatório. E é preciso, de forma obrigatória, fazer uma intervenção em busca da solução do problema abordado no desenvolvimento. Lembre-se de que a intervenção que é feita, a conclusão que é feita, ela precisa ter relação com o que foi trabalhado no desenvolvimento. Porque se você não fizer a partir dessa abordagem anterior, você vai perder ponto na C3, que é a competência sobre a qual falaremos na sequência. Então, assim, fala-se sobre isso, né? De que você, talvez de preferência, resolveu o problema do D2,
eu tenho um certo receio em relação a isso. Por quê? Quando eu avalio, eu observo isso também. Porque se você traz dois problemas que são importantes, eu tenho medo de dar relevância demais a um, resolvendo só um e o outro vou deixar de mão, entende? Eu dou opções de você fazer duas intervenções, uma completa ou não completa, porque não tem como colocar as duas completas, ou vai ficar muito vago, ou você fazer uma única intervenção de modo que abarque tudo. Há possibilidade para testar. Sabe? Tem como você fazer uma única intervenção, talvez uma única intervenção com duas ações, entende? Então, com dois agentes, e você abarca dois problemas a partir dos dois agentes e coloca ali. Talvez fique um pouco mais robusta essa única intervenção, mas ela fica completa. Você abarca os dois problemas. Eu acho isso mais seguro. A não ser que sejam problemas muito diferentes, sabe? E no geral, mas no geral não são, porque são vinculados ao mesmo tema. Mas sei lá, vai que, né? Coloca dois problemas completamente divergentes, assim, diferentes que não dê para abarcar numa única intervenção. Aí você colocaria duas. Mas eu vou ensinar vocês a fazerem bem direitinho, inclusive como estruturar a conclusão, viu? É a fé e paciência. Quem vai atingir 200 pontos da competência 2 é aquele que desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo, e aquele que apresenta excelente domínio do texto e iniciativa argumentativa. Bateu esses 3 pontinhos aí, fecha a competência 2. Não é difícil fechar a competência 2. Não é difícil. Não é. Estrutura do texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, tesezinha, literatura. Pronto. Já bateu um ponto. Usou o repertório, vinculou esse repertório à argumentação. Ok. E o outro ponto é respeitar o tema. Não tangenciou e não fugiu. O que é uma coisa que é super fácil, você não bateu a competência 2. É uma competência que normalmente a gente fecha. Tá? Normalmente quem pratica redação durante o ano fecha a competência 2. Certo? Competência 3. A competência 3 é chatinha. Assim como a 1. Mas ainda é mais chata porque a competência 1, ela tem critérios muito objetivos de avaliar os pontos gramaticais. Ele é muito objetivo. A competência 3, ela tem um critério de subjetividade ainda muito grande. Apesar da tentativa dos avaliadores, da banca, de tentar deixar tudo muito bem organizado e claro para o corretor, do ponto de vista do que avaliar, a competência 3 ela ainda é muito chata nesse ponto. Porque ela dá margem para o corretor ainda ir para um caminho que não esteja necessariamente ali descrito. Então, por isso que ela tem uma carga de subjetividade. E muitas vezes o corretor não tirar, aí vai tirando a 3. Ou tira da 1 da 3. Mas às vezes não encontrou nenhum problema gramatical, então vai para 3. Isso é fogo. Às vezes é mais por insegurança do corretor da nota máxima do que por falha na sua redação. E não tem muito o que fazer. Porque não tem nem como contestar. E a competência 3 ela é subjetiva. Então, aí lascou, né? Mas a competência 3 diz o quê? Diz que é preciso selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações. Informações, fatos, opiniões e argumentos. Aqui eu tenho, informações, fatos e opiniões. Aquela parte dissertativa, eu até falei sobre isso semana passada, sobre a separação entre esses pontos. E argumentos, a parte argumentativa em si, em defesa de um ponto de vista. Aí é preciso obedecer a esses 4 verbinhos. Tem no material de vocês. Tem os 4 verbos. Eles são o ponto central dessa competência. Selecionar. Isso aqui faz muito parte do negócio chamado de planejamento textual, sabe? Planejamento textual ela é muito analisado aqui. Planejamento textual, projeto de texto, um negócio chamado de autoria. Já deve ter ouvido falar sobre isso, obviamente. Mas de selecionar é quando você vai meio que pensar isso aqui, informações, fatos, opiniões. Você vai meio que selecionar mesmo, né? Pensar aquilo em algum lugar, na sua cabeça, na sua trajetória, no que você tem, até texto motivador.
seleciona essas informações, esses fatos e as opiniões. Você precisa, depois de selecionar isso, e não, assim, não é necessariamente nessa sequência, assim, numa sequência. Existe uma lógica nessa sequência, mas não obrigatoriamente, somente nessa sequência. Seleciona o que você tem. Você precisa apresentar, e até antes disso, na sua cabeça, entender que é preciso que haja uma relação entre o que você selecionou, entre aquelas informações que você selecionou. Porque se elas não se relacionarem, como é que elas vão defender um ponto de vista de modo coerente? A coerência é avaliada nesse texto porque eu vou selecionar esses pontos, eu preciso relacioná-los entre si, inclusive depois relacioná-los com o tema da redação. Isso faz parte aqui dessa competência 3. É preciso organizar essas informações. Isso é planejamento textual. Planejamento textual, organização textual. Porque a organização ela vai se dar a partir, por exemplo, da ideia de hierarquização. É preciso hierarquizar os seus argumentos. Mostrar o que você precisa, o que você quer colocar efetivamente, se aquilo realmente é importante. E é preciso colocar na ordem em que você vai apresentar. E existe uma lógica na ordem da apresentação. Inclusive D1 para D2. É preciso que haja uma ordem lógica para essa apresentação. Isso vai para a C3. E, por fim, interpretar tudo isso. Quando eu falo interpretar, eu até comentei sobre isso semana passada, que a gente não pode, e aí muito dentro de um dos pontos do que é o texto dissertativo argumentativo, que ele precisa bater um negócio chamado de clareza, eu falei sobre isso quarta-feira, que o texto, ele já precisa vir interpretado pelo escritor, por vocês. Você não pode dar margem para que o corretor interprete da forma que ele quiser. Lembra que eu falei sobre isso? Porque se você não interpreta o texto, não coloca essa interpretação dentro da argumentação, se você não você não pensa na sua argumentação e já coloca aquilo no papel, já pensa tudo, eu pensei nesses fatos, nessas informações, nessa opinião, vou defender essa minha opinião, eu penso que vai por esse caminho. Se você só pensar e não colocar no papel, quem vai pensar por você, quem vai interpretar por você é o corretor. Pode dar certo, mas pode também dar muito errado. Então, seleciona o que tem, relaciona o que tem, organiza o que tem, interpreta o que tem. Interpretar e, acima de tudo, colocar essa interpretação no papel. Acima de tudo, colocar isso no papel. Porque se você não faz, alguém vai fazer por você. Esses verbos, eles não são colocados aqui de forma aleatória. Tá? Eles têm um sentido muito bem pensado para que esteja aqui. Viu? É avaliada aqui a questão da autoria também. Eu tenho um certo receio em falar sobre a autoria. Não é receio em falar sobre a autoria. É mais sobre o que já falaram assim em outro momento, sabe? Por quê? Tem muito professor que fala que traz um negócio que é assim, tal frase, tal não sei o que lá, isso aqui vai garantir a autoria do seu texto. Se você colocar essa frase aqui em tal ponto do parágrafo do desenvolvimento, isso aqui vai garantir a autoria do seu texto. Tem isso não, gente, cantinho não. Não é uma frase solta, sei lá, uma frase que feche um parágrafo de desenvolvimento que vai garantir a autoria do seu texto. Tem nada a ver. O que vai garantir a autoria do seu texto é o seu texto inteiro. É que o modo que você planejou esse texto. É como você organizou esse texto antes dele ser finalizado. Como você organizou e como você deixou esse texto ter a sua cara. É claro que o corretor não vai abrir. Esse aqui, o corretor não. Esse texto aqui é de Maria, é de Mariana, não. Não vai, ele não vai saber isso. Só que ele vai entender que houve ali um planejamento, houve uma organização. Você selecionou as informações que tinha, os fatos, as opiniões. Você relacionou, você organizou e você interpretou. Pode até ser um texto que você já venha fazendo durante o ano inteiro. Tem gente que faz muito parecido na redação do Enem, um texto que já fez durante o ano. Pode até ser. Desde que seja seu. Moldado de acordo com o que você fez. Aí a autoria é avaliada assim. O texto, ele ser seu, ter sua organização, não ser um texto com base em texto motivador e na prova, não ser um texto que tenha sido claramente copiado ou decorado de um texto que seja
por exemplo, jornalístico. É mais difícil as pessoas fazerem isso, porque isso dependeria muito de saber o tema previamente, né? Você vai decorar um parágrafo de um artigo de um jornal. Aí vai depender muito de você saber o tema da redação antes. Aí ninguém sabe. Eu não sei se ninguém sabe, não. Talvez alguém saiba, mas ninguém vai saber. Mas a autoria ela é avaliada de cabo a rabo. Ela é avaliada da primeira palavra que você coloca até o ponto final da conclusão. Não é uma frase solta, uma frase em algum ponto que vai garantir a autoria. E aí esse ponto da redação, essa